Fala galera, de volta a mais um vídeo da nossa série do clone da tela inicial do YouTube utilizando Next.js Material UI. Se você ainda não viu os outros vídeos da série, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Agora nós vamos começar a dar vida ao nosso projeto. Essa é a tela inicial do nosso projeto, então quando a gente acessa localhost 2.3000, ele direciona para essa página, para esse arquivo index.js, que é a nossa página inicial, seria a nossa home. Para a gente direcionar a uma página chamada /teste, a gente tem que criar um arquivo chamado teste.js. Então tudo que está dentro de pages, ele entende que é uma página. Então a gente tem até esse underline aqui para diferenciar das nossas páginas. Eu falo sobre um vídeo, vou deixar aqui no card passando, sobre essa estrutura dos projetos Next.js. Aqui eu vou criar um componente bem simples, function teste. Ele não vou receber nada e vou retornar somente um H1 chamado teste. Export teste. Então eu estou retornando um componente, ele me deu um erro aqui do meu ESLint, que eu devo colocar um import de React. Porém, na minha aplicação Next.js, eu não preciso fazer aquele import React, que a gente tem que fazer sempre. Então aqui eu não preciso fazer, porém meu ESLint está reclamando. Eu venho aqui em ESLint e coloco uma regra para ignorar. Eu quero agora ignorar o React no escopo do meu arquivo. Então eu salvando isso daqui, vou parar de ter essa mensagem. Esperar um pouquinho, pronto, agora já está funcionando. Não tenho mais essa mensagem. Eu venho aqui agora, dou um npm run dev, vamos executar novamente o nosso ambiente de desenvolvimento. E agora para acessar a minha página home, eu não coloco nada, simplesmente o meu localhost. Se eu quiser acessar minha página teste, eu coloco aqui /teste. Então vamos direcionar para aquela tela onde a gente tem somente um H1. Então como vocês podem ver, eu tenho somente um H1 chamado teste, que é a minha página de teste. Se eu retirar esse /teste, eu volto para a minha página home. Então o que a gente pode fazer é o seguinte: no Next.js, cada página ela é independente. Então eu preciso criar uma página master que eu quero um layout que ele não vai alterar de página para página. Eu quero manter esse layout e eu mudo só o miolo, só o conteúdo principal dessa página. Para a gente fazer esse efeito que eu estou falando, eu já vou remover esse teste aqui que a gente não vai utilizar mais. Para eu fazer esse efeito, a gente vai criar um componente chamado layout. Para a gente criar componentes, eu vou organizar aqui, a gente já tem duas pastas. Aqui dentro de src, eu vou dar um new folder chamado components. São todos os componentes que eu quero compartilhar dentro do meu projeto inteiro. Eu crio ele separado num folder chamado components e crio ele aqui dentro. Eu vou dar um new folder aqui agora, layout. Aqui dentro a gente coloca com a primeira letra maiúscula. Eu estou criando um padrão para o nosso projeto. Lembrando que eu estou sempre colocando da forma mais simples possível para vocês entenderem e a gente vendo essa evolução passo a passo. Aqui dentro eu vou colocar um arquivo chamado index.js e é onde a gente vai criar o nosso componente layout para a gente estar utilizando ele dentro daqui das nossas páginas. Então, todas as páginas que a gente for utilizar, a gente querer manter um layout idêntico entre as páginas, a gente importa esse arquivo. Então aqui eu vou dar um function layout, vou dar um return h1, na verdade eu vou dar um return de div. E aqui dentro eu vou passar children. Esse children é o conteúdo que eu quero renderizar de forma dinâmica aqui dentro. Export default layout. Então aqui eu estou simplesmente pegando o conteúdo que eu estou recebendo e passando ele para frente. Agora eu volto aqui dentro do meu index e faço um import. Import layout from components layout. Então tendo esse layout aqui, agora eu vou substituir pela minha div. Vocês vão ver que vai ficar a mesma coisa, porque eu vou pegar todo esse conteúdo, seria a mesma coisa de eu jogar esse conteúdo aqui no lugar do meu children. Então, eu estou passando ele como propriedade e renderizando ele aqui. Então só vou colocar aqui na frente um H1 para a gente ver que está o componente layout. Vou colocar aqui um H1 layout, só para a gente ver que ele tem algo a mais do que simplesmente esse componente. Então eu salvei, eu vou voltar aqui para o meu componente, vou esperar a atualização.
agora sim a gente já tem esse layout. Então, se eu importar agora uma outra página, igual aquela que a gente tinha teste, e herdar de layout também, ele vai pegar toda essa estrutura aqui. Agora aqui a gente vai colocar, o que nós vamos colocar aqui dentro? Eu tenho essa página que o que não muda nessa página é essa barra aqui do topo e essa navbar, que é esse menu lateral. Isso a gente não muda de página para página. Então eu quero colocar isso dentro do meu layout e esse conteúdo aqui ele vai estar dentro da minha index.js. Então aqui a gente vai colocar a top bar. Então aqui seria uma div com top bar. A gente teria uma div com navbar e a gente teria uma div com o children, que seria os vídeos. Então aqui a gente teria mais ou menos essa estrutura. Vai ficar bem desorganizado aqui porque eu ainda não apliquei nenhum estilo aqui dentro para o nosso projeto, mas a gente vai entender que agora nós vamos posicionar esses elementos aqui dentro e o que vai ficar dinâmico é esse conteúdo aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar os estilos. E para aplicar os estilos, eu vou usar uma função do Material UI chamada MakeStyles. Então esse MakeStyles ele vai trabalhar de uma forma de um CSS dentro do JavaScript. Aqui eu crio um const use styles, eu estou criando uma variável chamada useStyles e esse useStyles eu vou utilizar o makeStyles. O makeStyles eu recebo um objeto. Esse objeto é um CSS, então onde eu coloco o nome da minha classe e eu posso colocar propriedades CSS, por exemplo, posso colocar aqui um background, posso colocar outras propriedades e eu vou utilizar ele aqui dentro. Eu poderia simplesmente colocar a propriedade aqui style background, colocar aqui uma propriedade também. Mas eu acho que fica muito mais organizado a gente trabalhar e organizar o nosso código dessa forma. Eu já tenho aqui o nosso script, nosso projeto já foi criado antes da gravação desse vídeo. E esse root eu vou colocar da seguinte forma, eu vou colocar um background, eu vou pegar das propriedades do meu tema. Então só para a gente recordar, aqui dentro do Material UI, o default theme, a gente tem esse objeto theme, que eu tenho que passar ele aqui, que eu consigo recuperar ele dessa forma. E dentro de theme, vou colocar aqui agora um parênteses. E dentro desse theme, a gente tem o nosso objeto. Então eu tenho aqui a paleta. Dentro da paleta eu tenho o background. Então vamos mais para baixo, background. Eu tenho o ponto dark. Na verdade aqui eu não tenho ponto dark, então ele não vai pegar nenhuma cor. Então eu deixei dessa forma, dou um display flex para ficar alinhado um ao lado do outro. Eu dei uma altura de 100 view height e uma largura de 100 view width. Então eu pego o espaço completo da minha aplicação. Então aqui dentro eu já consegui colocar essas propriedades e como que eu faço para utilizar ela aqui dentro? Eu ponho const classes recebe use styles. Então dou um use styles e aqui embaixo eu simplesmente copio isso daqui, coloco class name classes.root. Então eu colocando classes.root, ele aplica esse estilo CSS dentro dessa minha div. Um outro ponto que a gente vai trabalhar é o seguinte, o nome da minha página ele está como mypage. Então vocês viram aqui que já está com o display flex. Eu quero mudar esse mypage para ficar YouTube e essa imagenzinha para ficar bem idêntico. Então para a gente fazer isso, eu vou colocar aqui em cima uma tag chamada head. Essa tag head ela vem do meu próprio pacote do Next, Next/head. Então eu tenho essa tag aqui head e eu vou colocar aqui uma div para englobar todo esse conteúdo. Posso colocar também um elemento assim vazio que funciona também da mesma forma. E esse title eu vou receber aqui como propriedade. Então eu vou passar lá agora, lá no meu index.js, uma propriedade chamada title. Então para essa página eu quero que chama YouTube. Para outra página eu posso passar outro nome. Então aqui a gente dá essa flexibilidade. Então aqui eu vou colocar YouTube e vou salvar.
Vamos ver como é que vai ficar lá agora. Já trocou aqui agora o YouTube. A gente precisa colocar agora esse íconezinho. Para colocar esse ícone, a gente tem que customizar esse document. Toda vez que eu chamo uma página, ele passa por esse documento. Então, ele faz esse import dessa fonte e outras coisas que a gente precisar. Então, aqui eu vou colocar o ícone, o favicon, que a gente altera aqui em cima. Então, esse ícone eu peguei direto do site oficial do YouTube. Então a gente pode analisar agora, só esperar a atualização pegar. Pronto, agora já alterou. A gente pode ver que essa aba aqui, onde é a aplicação oficial do YouTube, ela está desse jeito e a nossa aplicação demonstração está desse jeito aqui agora. Agora a gente precisa aplicar estilos na nossa top bar e na nave bar, para jogar a top aqui e a nave mais para a esquerda. Não sei se vai ficar, se o desenho teria que ser assim para vocês ou, sei lá. Então assim a gente vai começar a aplicar os estilos aqui para top bar. Para fazer isso, a gente vai colocar aqui um arquivo chamado topbar.js e um arquivo navebar.js. Eu estou colocando separado por questões de organização, porque quanto mais a gente componentizar, mais o nosso código fica legível e fácil de ser compartilhado em outras páginas. Então aqui eu vou substituir essa div pela topbar e essa navebar por esse componente aqui navebar. Então antes da gente começar a colocar esses componentes, eu vou terminar os estilos CSS dessa página. Eu vou adicionar aqui 3 classes CSS que eu já tenho do nosso projeto base, que é a wrapper, content container e a content. Essa wrapper, ela vai controlar para a gente o conteúdo que está ali dentro, esse embrulho que está ali dentro do nosso corpo, da nossa página. Então eu dei um display flex para ficar lado a lado, eu dei um flex alto, um flex 1 alto, o padrão é 0, 1 alto, mas eu coloquei esse 1, que é o flex shrink, acho que é o flex shrink, se não me engano. E ele vai trazer essa organização para a gente. Vou dar um padding top, porque a gente tem a top bar, então eu quero jogar ele um pouco mais para baixo. E esse conceito que a gente traz aqui, de breakpoints, LG, que eu quero que toda vez que o tamanho do display da minha tela for maior que LG, eu dou um padding left de 256. Por que LG? Vamos voltar aqui na documentação do Material UI. A gente pode vir aqui em breakpoints. Então a gente tem os values aqui dos breakpoints. O LG é 1280. Então toda vez que a minha tela for maior que 1280, ele vai aplicar esse CSS. É bem simples. Então eu já tenho esse objeto, eu trabalho ele aqui. Então breakpoints.up LG. Então tudo acima de 1280, eu dou um padding left. Esse content container, eu fiz a mesma coisa, eu quero ocupar o espaço todo da minha página de forma bem responsiva. E eu dei uma altura aqui no meu conteúdo de 100 e um overflow alto. Tá? Agora eu vou aplicar esses estilos aqui embaixo. Eu vou vir aqui, vou colocar aqui uma div. Essa div eu vou colocar a class name de classes.wrapper. Eu vou criar aqui dentro uma div com class name de classes.content container e eu vou criar agora uma div aqui dentro que vai ter o nosso children com class name classes.content. Eu vou salvar, ele só vai reposicionar os nossos componentes aqui. Então salvei, vamos esperar a atualização pegar. Então ele já começou a organizar para a gente. Então ele já tem a top bar aqui, a nave bar, e o meu conteúdo já está um pouco mais centralizado, aonde eu quero, que é esse pedaço aqui central, onde tem os vídeos. Agora nós vamos desenvolver a barra do topo. Se a gente acessar aqui o layout oficial, a gente pode observar que ela é uma barra, que é o fundo branco. Então tem um contrastezinho aqui no cinza para o branco. Vocês podem ver essa parte aqui é cinza. E a minha top bar, que é a minha app bar, ela é branca. Então a gente vai colocar essa barra com o íconezinho do menu, a logo, o text field de pesquisa, esses 3 ícones e esse botão. Por enquanto a gente vai deixar tudo de forma estática e aos poucos a gente ir implementando.
Mas se eu voltar aqui, para a gente implementar isso, eu vou utilizar esse componente chamado appbar. Então eu posso vir pesquisar aqui appbar, que ele vai direcionar para essa tela aqui que a gente está. E aqui a gente pode analisar tanto o código-fonte quanto o modelo final. Então, essa proposta que eles estão dando aqui para a gente é o que a gente vai estar utilizando aqui na nossa aplicação. E aqui tem uma documentação bem completa, onde a gente pode entender quais são as propriedades que cada componente aceita, como que a gente coloca um herdando do outro e gerar esse resultado final. Então, para a gente chegar a ter essa barra, eu vou copiar esses 3 imports aqui que a gente vai precisar para o nosso componente. Então, vamos lá, voltar aqui para o nosso componente. A minha top bar, eu vou fazer esse import. Eu vou dar um nome de function top bar. Por enquanto, eu não vou passar nada como parâmetro aqui. Vou dar um export default top bar. Certo? Aqui dentro, eu vou retornar. Vou dar um return. E eu vou fazer o return desse appbar. Appbar. E aqui dentro do appbar, para a gente ter essa organização com padding, com espaçamento, dar um display flex, eu simplesmente coloco esse toolbar. Eu poderia colocar todo esse estilo na mão? Poderia, mas eu já tenho esse componente que faz esse trabalho para mim. Então, vou colocar simplesmente isso e colocar um nome assim, appbar, só para a gente ver renderizando na tela. Eu volto aqui para o index, que é a página principal do meu layout, e faço a importação agora desse top bar. From ponto barra top bar. Agora aqui embaixo, onde eu tinha a div, eu vou substituir por essa top bar. Então, simplesmente fazendo isso, se eu voltar aqui agora, a gente pode analisar o efeito. Beleza, ele jogou aqui uma cor laranja, que é essa cor primária da nossa aplicação, mais para um vermelho, que a gente vai utilizar para o YouTube, com esse escrito appbar. A navbar ficou por debaixo desse componente. A gente pode ver que ele tem um sombreado, a gente vai remover esse sombreado e algumas propriedades a mais também. Então, voltando aqui para o meu top bar, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, eu vou utilizar esse make styles da mesma forma que eu utilizei aqui dentro dentro da minha index, meu componente layout. Então, eu venho aqui, coloco e vou fazer o import aqui das minhas classes. Primeiro que eu vou colocar vai ser um root. Aqui embaixo eu vou instanciar ele, const classes recebe use styles, certo? E agora eu vou colocar o class name. Vou importar esse root aqui agora. .root. E eu posso também, a gente viu que o nosso fundo é branco. E para deixar esse fundo branco, eu vou colocar uma propriedade chamada color e vou colocar default. Então eu vou salvar isso daqui agora. Vou voltar aqui para minha aplicação e esperar aplicar. Pronto, agora ele já ficou branco. Para eu tirar essa sombra aqui que a gente está vendo, uma cor um pouco mais escura, eu posso colocar através de propriedades aqui, porque ele já está herdando o meu root. Então eu coloquei o que? Box Shadow None, que eu estou removendo. O meu Z-index ele vai estar sempre um a mais do meu drawer, porque eu vou colocar um drawer aqui para fazer um menu lateral, para fazer esse menu aqui. E um background color default, porque a gente vai trabalhar com customização do nosso tema um pouco mais para frente. Então eu já consegui remover, o meu conteúdo aqui já está na posição que eu quero e agora a gente vai começar a colocar os componentes aqui dentro. Os componentes aqui dentro eu vou dividir aqui basicamente em 3 grupos. O primeiro grupo vai ser esse do ícone do menu com a logo, o segundo grupo vai ser o meu input de pesquisa e o terceiro grupo vai ser esses ícones com o botão. Então eu vou trabalhar a propriedade display flex. Nessa propriedade display flex, onde eu vou colocar um space between, então eu vou deixar ele organizar de forma automática para mim e ele vai saber trabalhar tudo isso de uma forma inteligente. Então eu vou colocar aqui as 3 divs, tá? Então eu estou colocando aqui 3 divs, mas para substituir a div eu vou colocar um componente chamado box. Então esse componente chamado box ele é simplesmente uma div do Material UI. Então a gente pode vir aqui pesquisar por box. E a box é um elemento div HTML. Então se eu quero transformar esse box num span, eu coloco component
espaço spam. E esse M é a margem. Então, eu tenho diversas propriedades, a gente pode analisar que é a parte de API, eu tenho diversas propriedades que ele transforma no meu, como se fosse propriedade CSS. Então, aqui fica uma forma mais simplificada da gente estar implementando. Então, eu volto aqui, então eu vou substituir tudo isso por um box. Tá? E aqui, esse primeiro box vai ser onde nós vamos colocar a nossa logo e nós vamos colocar o íconezinho de menu. Eu vou colocar esse menu ícone e vou colocar um img aqui. img barra. A fonte, a imagem eu vou pegar, eu vou copiar aqui. E esse menu ícone, nós vamos ter que dar um Ctrl C aqui e parar. E a gente instalar o npm install @material UI/icons. Bom, instalação concluída, eu vou dar um npm run dev novamente e agora a gente pode fazer o import desse menu ícone. Então esse menu ícone agora já vai funcionar porque a gente instalou essa biblioteca. E aqui embaixo, onde eu vou colocar aqui em src, vai ser uma imagem. Todas as imagens que a gente precisar acessar, basta eu colocar barra, ele já tenta localizar esse diretório public. Então, se eu jogar uma imagem dentro de public, eu coloco só barra e o nome da minha imagem, .svg, por exemplo, ou ponto alguma coisa. Então, eu vou pegar essa imagem, eu já tenho essa imagem aqui, que é essa imagem aqui. Eu vou arrastar essa imagem aqui para dentro. Então, agora dentro de public, eu já tenho essa imagem. Eu vou copiar esse nome dessa imagem aqui. Vou voltar aqui na minha top bar. E vou colocar .svg. Eu preciso colocar algumas propriedades aqui, por exemplo, alt, eu vou colocar aqui logo, e eu vou colocar um class name aqui também, que a gente vai colocar para definir o tamanho da nossa imagem. Então, classes.logo. E aqui em cima, na minha toolbar, para a gente conseguir organizar esses 3 blocos aqui, um na esquerda, ou para vocês aí na direita, um na esquerda, um no meio e um na direita, a gente vai precisar trabalhar uma propriedade aqui dentro. Então, vou colocar aqui class name recebe classes.toolbar. Então, vou colocar esses 2 estilos aqui agora. Eu coloquei aqui o toolbar e agora eu vou colocar aqui a logo. Tá? Já tenho esses 3 elementos aqui agora. Se a gente voltar para a nossa aplicação, agora vocês podem ver que a gente já tem a nossa logomarca e o nosso ícone de menu. A gente tem uma pequena diferença, que esse menu aqui está mais alinhado, o nosso está um pouco mais para cima, mas isso é simples de corrigir. Então eu vou mostrar para vocês uma forma de corrigir, que a gente pode estar utilizando. Aqui o box, como eu havia comentado, é um elemento HTML chamado div, e eu posso colocar algumas propriedades que são estilos que vão ser aplicados no meu elemento. Aqui, por exemplo, eu posso colocar a propriedade display. Então no display eu vou colocar flex. Ele vai simplesmente deixar um ao lado do outro, então não vai acontecer nada. E outra propriedade que eu posso colocar, como eu já estou utilizando o display flex, é o align items. E aqui eu coloco center. O que o align items vai fazer? Eu tenho esse espaçamento. Se eu coloco center, ele vai alinhar na estrutura vertical. Então ele vai colocar bem no meio, ao invés de deixar lá no topo. Então é basicamente isso que fez. Agora o nosso ícone já está alinhado. A gente já tem algo bem próximo aqui a nosso exemplo oficial. Agora a gente vai colocar aqui o nosso box de input. Então aqui dentro nós vamos colocar esse elemento aqui. Eu vou colocar ele um pouco diferente já para a gente aproveitar a nossa biblioteca aqui do Material UI. Então eu vou colocar um que no meu ponto de vista é até mais bonito. Eu vou copiar aqui agora já esse elemento e simplesmente vou explicar aqui para vocês, porque a ideia é a gente entender como que a gente pesquisa no Material UI, coloca dentro da nossa aplicação, coloca a possibilidade de customizar e a organização dos arquivos dentro do nosso projeto. Então aqui eu estou utilizando um paper, que também é um elemento do Material UI, um input base e um input button, e esse search icon. Então a gente vem aqui em cima, vou pegar esse box aqui e vou colocar 1, 2, 3... Primeiro, eu vou utilizar esse paper, então eu coloco o paper. Eu estou utilizando também o input base. Estou utilizando também um icon button. Aqui embaixo eu estou usando o search icon, então eu coloco aqui esse search icon. E eu tenho 3 classes aqui, tá? Icon, na verdade, esse icon button a gente nem vai precisar. Eu posso deixar aqui
uma classe para o input e uma classe por search. Eu tenho que implementar essas duas classes aqui. Eu coloquei aqui simplesmente para o meu ícone e meu input eles ficarem alinhados, um colado com o outro. Eu coloquei o display flex para dar esse alinhamento um ao lado do outro, para não ficar um abaixo do outro. Defini também uma altura máxima de 35 pixels e uma largura de 700. Tá? E o input eu coloquei ele um flex 1 para ocupar o tamanho que ele consegue. Então, se eu voltar aqui agora, ele já vai aparecer essa barra aqui de pesquisa para a gente. Ficou um pouco diferente aqui da do YouTube, mas eu acho que ficou até um pouco... uma interface até um pouco melhor. Agora a gente vai fazer esse terceiro bloco aqui, onde tem os ícones e o botão. Aqui embaixo, eu vou colocar dentro desse box aqui agora, que é o terceiro box que nós temos. E aqui eu vou colocar 3 ícones, tá? São esses 3 ícones aqui. Como que eu faço? Eu digito aqui, Material Icons. E dentro aqui de Material Icons, que é essa parte da documentação dos ícones, a gente pode pesquisar o ícone que a gente precisa. Então, por exemplo, esse Video Call aqui, ó, Video Call. Ele é esse ícone de videozinho aqui, ó, que é o criar vídeo que a gente tem dentro do YouTube. Então, eu simplesmente fiz essa pesquisa dos 3 ícones, já tenho aqui definido, e agora eu preciso de fazer o import desses 3 ícones aqui em cima. Fiz o import, vou salvar. A gente volta para conferir agora na nossa aplicação, esperar a atualização fazer efeito. Pronto, eu já tenho os 3 ícones aqui. Para garantir, eu venho aqui dentro do meu box, coloco um display flex, para garantir que todos os itens vão ficar lado a lado, tá? Porque o display flex, a orientação default é row, então ele fica no formato de linha. E por fim, eu coloco um botão, que esse botão que vai ser o botão que vai fazer o login. Por enquanto, eu vou tirar esse evento de onClick, que a gente não vai ter o nosso evento ainda de onClick. Eu vou fazer um import agora desse button. Então, venho aqui, coloco o button e faço o import desse account circle. Coloco ele aqui embaixo. Aqui embaixo, esse botão não vai ter evento nenhum. Então, se eu voltar na nossa aplicação ali, ele vai aparecer aqui o botão, esperar a atualização pegar. Esse fazer login, que é o que a gente tem aqui no YouTube, ele não tem evento nenhum. Então a gente pode observar que ele é simplesmente, eu coloquei uma cor secundária e coloquei um ícone, não tem evento nenhum. Eu posso clicar que nada acontece. A gente vai estar implementando a autenticação utilizando o Google um pouco mais para frente. Mas essa é a parte da top bar. Agora a gente vai entrar para a parte da navbar. Mas antes da gente entrar na parte da navbar, eu vou mostrar uma coisa que é importante a gente estar pensando no desenvolvimento do nosso projeto. É que quando a gente desenvolve um componente ou uma página que seja, a gente tem um conceito de mobile first, que é assim, a gente sempre pensar na estrutura do layout da nossa página para dispositivos móveis. Então a gente tem aqui, se eu redimensionar a minha página, olha o que acontece, meu layout começa a ficar distorcido. A gente tem um componente chamado hidden, aqui components, hidden, que ele trata essa situação para a gente, ele consegue trabalhar de diferentes comportamentos. Como que eu utilizo esse componente? Aqui está a documentação, vocês podem ler, pode trabalhar com a questão de down e up. Então, vocês vão conseguir entender isso. Mas usando esse componente aqui, na prática, como que funciona? Lembrando que a gente tem aquela questão dos breakpoints, que tem os valores em pixels, o SM, o MD, o LG e o XL. A gente tem todas essas siglas que são as dimensões em pixels de cada resolução. Para utilizar esse componente, eu vou colocar aqui, ó, englobando o nosso box, esse componente hidden, e vou jogar o nosso box aqui para cima. Vou importar esse hidden, então eu coloco aqui hidden aqui em cima, e eu coloco uma propriedade, como que eu vou controlar? Eu vou colocar assim, ó, md down. Eu vou deixar invisível todo esse conteúdo quando o meu dispositivo for menor que a resolução medium. Então daqui para baixo, a gente colocar md down, ele vai ficar
invisível todo o tamanho do MD para baixo. Então ele inclui o MD. Então todo esse tamanho aqui ele vai ficar invisível. Daqui para frente ele vai exibir. Então o MD Down vai funcionar mais ou menos dessa forma. Se eu salvar aqui agora e voltar na nossa aplicação, vocês vão ver que o meu input continua aparecendo, por mais que eu coloque esse componente hidden. Só que se eu diminuir a minha tela, olha o que acontece, esse componente some. Se eu for aumentando, ele aparece. Então ele vai aparecer em qual momento? Vamos voltar aqui na documentação, a partir do momento LG para frente. Mas como que eu sei o que é XS, SM, MD, LG, qual que é o tamanho em pixels? A gente pode ir aqui, eu havia comentado no início do vídeo, em Default Themes a gente tem os Breakpoints Values, tá? Então aqui são os valores em pixels de cada um. Bom, agora entrando para a parte da navbar, o que eu quis mostrar para vocês de uma forma tentando ser um pouco mais resumido, mais transparente possível e focando em detalhes quando necessário. Agora a gente vai desenvolver a navbar, porém o que eu quero fazer para vocês é uma forma um pouco mais acelerada, porque a navbar ela é basicamente da mesma forma que a gente desenvolveu aqui a top bar. A gente vai ter as partes de estilos, vai ter os ícones e vai ter os componentes do Material UI. Então eu vou copiando e colando agora com mais frequência para o vídeo ficar um pouco mais fluido. Então aqui dentro da navbar, a primeira coisa que eu vou fazer é o function navbar e eu vou dar um export default navbar. Navbar vai ser todo esse conteúdo aqui da esquerda. Mas para a gente não deixar o vídeo muito extenso em partes que não são tão importantes, eu vou desenvolver até onde vai essa linha aqui. Essa parte para baixo eu não vou desenvolver porque vai seguir a mesma lógica da parte de cima. Então vocês entendendo essa parte, vocês conseguem implementar a parte de baixo. Então desenvolvendo essa parte aqui, como que vai ser? Eu venho aqui agora, vou dar um return, vou colocar aqui uma div só para parar de dar erro. E aqui agora a gente vai começar a fazer a importação. Eu vou fazer um import agrupado aqui de tudo que a gente vai precisar. Então, a gente vai precisar do hidden, o drawer. O drawer a gente não comentou ainda sobre esse componente, mas eu vou mostrar um pouco sobre ele. A parte de listagem, onde vai desenhar todo o menu para a gente. Esse divider, que é essa linha, então ele vai fazer tudo bem transparente aqui para a gente. Eu vou colocar aqui agora os ícones que a gente vai precisar também. E agora nós vamos entrar aqui na parte do estilo. Então eu coloquei aqui o Use Styles, colocando o estilo para ficar 240 pixels. Então esse menu nosso, ele vai ter 240 pixels de largura. Eu coloquei aqui o Desktop Drawer, que ele vai dar um top 56 só para jogar ele um pouco para baixo, porque se eu não der um top 56, esse ícone meu aqui ó, de início, ele vai ficar por debaixo da minha top bar, que é essa barra do topo. E algumas outras configurações a mais só de espaçamento que a gente vai fazer, mas isso aqui é fácil de ler. A gente não entra muito em detalhes em CSS, eu tenho outros vídeos que a gente fala sobre CSS mais em específico, mas aqui o importante é a gente componentizar a nossa página. Vou instanciar os meus estilos e aqui embaixo eu vou colocar toda o meu componente. Eu vou colocar o meu componente dentro do hidden, porque o que eu quero fazer? Eu quero que esse menu ele não apareça quando a minha resolução for pequena. Por exemplo, um dispositivo, um smartphone, eu não quero que o meu menu fique aparecendo, senão ele vai ocupar metade da minha tela. Então eu coloquei esse hidden para um MD Down. E esse content é o que a gente vai implementar aqui. Ó. Então const content vai receber um elemento. Tá? Então aqui a gente já tem o Desktop Drawer, né, com as propriedades, tudo que eu preciso, que eu quero que ele ocupe do tamanho inteiro, com 240 de largura. E a gente consegue testar esse exemplo aqui nosso. Esse content, nós vamos colocar ele todo um box. Então eu vou ocupar a altura 100%, Display Flex e Flex Direction Column, porque eu quero um item abaixo do outro. Por isso que eu coloquei um Flex Direction Column. Agora para a parte aqui do meu menu, esses itens aqui, ó, início, em alta, inscrições, biblioteca, histórico, eu vou dividir em dois arrays, esse primeiro e esse segundo. Eu vou colocar aqui dentro da minha aplicação, eu vou colocar aqui dois arrays.
o primário e o secundário. Então, o primário tem essa estrutura aqui e o secundário essa. Eu já importei todos os ícones já estão aqui em cima. E agora a gente vai fazer um loop desses dois arrays aqui dentro do nosso box. O primeiro, eu vou colocar ele dentro de um componente list. Tá? Então, a gente tem esse componente list, que eu já fiz o import lá em cima. E ele vai renderizar vários list itens. Então, para cada list item, eu vou percorrer uma linha aqui do meu array. E eu vou colocar aqui também esse isSelected. Então, eu vou criar uma função aqui dentro. Const isSelected recebe. Ela está passando aqui o item, então eu vou receber esse item. E vou retornar se o item que está selecionado é o mesmo item que está lá na minha rota. Então, para pegar essa rota, tá? Esse router, nós vamos declarar aqui em cima, posso declarar aqui, esse useRouter. Então, esse useRouter, eu vou instanciar ele dentro do meu componente, const router recebe useRouter. Esse router, eu vou conseguir pegar o retorno aqui da minha URL. Então, todas as minhas rotas eu vou conseguir gerenciar. Então, eu vejo se o pathname é igual a item.path. Então, se for somente barra, né? Somente barra a minha rota, o meu pathname, eu vou marcar o início. Senão, ele vai fazer esse controle para mim todo de forma automática. Então, eu já coloquei isso simplesmente para mudar a cor conforme o que eu estou selecionando. Então, vamos voltar aqui agora. Vamos renderizar esse componente dentro do meu layout agora. Eu fiz um import da top bar, agora eu vou fazer um import da navbar. Vou dar um ponto navbar. Vamos substituir lá embaixo agora. Substituir barra. Eu não vou passar nada de propriedade, porque esse componente é autossuficiente, então ele vai renderizar tudo para a gente. Salvei. Vamos ver o comportamento aqui. Bom, já trouxe o menu, então a gente pode ver. Trouxe o menu. Eu preciso colocar esse risco. Olha como que é simples a gente trabalhar com Material UI, com essa biblioteca. O código fica bem enxuto, bem organizado e a gente tem um layout muito bacana. Se eu colocar aqui agora o meu divider, que eu já fiz o import dele, se eu colocar aqui abaixo do list, olha o que vai acontecer. Ele já traz essa linha para mim, já toda do formato que eu preciso. Então, já trouxe. E agora eu coloco o segundo menu, que é um segundo list também. Então, dá mais ou menos dessa forma aqui que a gente fez no primeiro. Eu clico aqui, vou salvar. Agora a gente volta lá para a nossa aplicação e ele vai renderizar o segundo bloco de listas. Então, olha aqui, já está ficando bem próximo ao nosso layout. Eu tive que fazer algumas adaptações no nosso list. Então, no list item aqui, vocês podem ver que tem o class, que é o list item. Vocês podem analisar esse CSS aqui. Se eu remover esse CSS, por default, esse componente ele já traz um espaçamento muito grande, que eu acho que não ficou muito parecido com o que a gente tem aqui. Então, para a gente deixar ele mais compacto, assim como o layout principal, eu tive que colocar essas propriedades. Tá? Então, eu vou voltar aqui. Agora ele ficou um pouco mais compacto. A gente vai para a última parte que a gente vai conseguir implementar aqui. Eu vou colocar mais um divider aqui embaixo. E essa última parte é essa parte aqui, onde eu tenho um span e o botão. Então, vamos colocar aqui embaixo. O que a gente está fazendo é colocando um componente chamado typograph. Esse typograph, ele simplesmente pega a tipografia e a gente tem vários tipos de trabalhar ele como componente. Então, aqui tem uns exemplos. Se eu quero trabalhar com H1, como que eu faço? Então, é só buscar, é bem simples. A gente tem essa propriedade aqui, variant, que a gente pode colocar H1, H2 ou um subtitle. O subtitle ele já tem um exemplo como que vai ficar. Já tem esse body 1, subtitle 2, subtitle 1. Então, é bem simples de usar esse componente também. Então, eu vou voltar aqui para o nosso código. Eu estou usando o body 2, né? O body 2, que é esse código aqui. E eu coloquei aqui, ó, faça login para curtir vídeos, comentar e se inscrever. Eu coloquei um botão também com esse account circle. Falta importar esse account circle aqui também. E agora a gente já tem o nosso componente
basicamente pronto. Ele não tem nenhum evento, a gente vai deixar também sem evento. Então vamos voltar aqui para o nosso layout, esperar a atualização ser aplicada. Agora a gente já tem o fazer login. As cores a gente pode trabalhar, então eu mostro para vocês aqui, ó, esse arquivo theme tem um index.js. Então vocês podem trabalhar essas cores da forma que for mais interessante para vocês ou que for mais adequado para o projeto. Aqui a gente trouxe um azul e um vermelho, talvez não tão exatos igual do YouTube, mas o que eu quero trazer aqui é que a gente consegue colocar qualquer cor que seja. Então a gente finaliza essa parte que é o nosso componente layout, já está bem próximo aqui à interface principal do YouTube. E a ideia principal, que eu acho que vai trazer bastante conteúdo rico para vocês, essa parte onde a gente vai exibir todos os vídeos, onde a gente vai começar a envolver com banco. Nós vamos trabalhar também questões de otimizações de imagem, todo aquele conteúdo que a gente falou aqui sobre o commit do projeto teste, que foi desenvolvido antes do desenvolvimento desse vídeo aqui, desse projeto oficial. Para a gente finalizar essa parte, vamos jogar essas alterações, todas essas alterações nossas, para o GitHub, para a gente manter atualizado o nosso GitHub, ter o histórico. Se a gente precisar de voltar em certos pontos, né, essas marcações que a gente faz, que são os comandos commit, a gente consegue. Então vou dar um git add, vou dar um git commit -m e vou colocar assim, ó, layout component. E dou um git push para jogar isso lá para o servidor.